Ok? Então, gravação, vamos começar com um resuminho do que a gente viu, na verdade, o que a gente vai mais usar aqui, tá? Então, nessa lista a gente vai usar o conceito de trabalho, então a gente vai utilizar essa forma aqui. Por ter o cosseno aqui, eu acho que ela ajuda bastante, a gente vai ver porque em uma das questões bem específicas utiliza isso, deixa eu ver se é mais do que a 10. Depois da questão 10, então dá pra gente ver isso. Então a gente vai utilizar essa forma de trabalho. Alguns outros professores utilizam outra letra para trabalho, tá bom? É tudo mudança de notação mesmo. Alguns usam uma letra esquisita, outras pessoas usam no lugar do RX e por assim vai. Mas a gente vai ver como aplicar isso. Então, o que mais? Energia cinética a gente vai utilizar aqui. O teorema de trabalho de energia cinética nessa lista não cai. Então, de utilizar tanto assim. Energia potencial a gente vai utilizar, mas mais na conservação de energia. A gente vai utilizar energia potencial elástica, tem algumas questões que vão envolver a lei de Hooke, mas basicamente a gente precisa saber que energia elástica armazenada vai ser meio de kx ao quadrado, onde x é a deformação da mola e a k é uma constante específica da mola. E, principalmente, que a variação da energia mecânica é zero em sistemas não dissipativos. Tá? A primeira questão já começa com um sistema dissipativo, mas a gente contorna isso. Deixa eu ver o que mais. Aqui a gente fala sistemas dissipativos. E potência, tem uma questão de potência, na verdade duas, que é basicamente jogar uma nessa fórmula e a outra nessa aqui de baixo. Eu preciso ficar de olho para ver se tem alguém pedindo para entrar, porque tem que pedir. Enfim. É isso basicamente que a gente vai utilizar nessas questões então. Então você falou da 2, né, Valim? Questão 2. Um bloco a uma altura de 2,7 metros do solo escorrega a partir do repouso por uma rampa até chegar na superfície horizontal, por onde segue. Não existe atrito com o bloco e a rampa, mas existe um atrito no chão, né, de 0,30. Calcule a distância em metros que o bloco percorre até parar. Tá, então vamos desenhar primeiro. Ó, aqui já dá para desenhar um triângulo aqui. E o chão. O que está acontecendo? A gente tem um bloquinho aqui. Ele está a uma altura H, que ele falou ali. A altura é de 2,7. Tá vendo que ele nem falou a massa, né? Porque não importa a massa pra gente mesmo. Então ele está a 2,7 metros. Então eu vou chamar esse ponto de A. Aqui embaixo no final vai ser o ponto B. E algum ponto aqui vai ser o ponto C. É isso que eu fiz, tá? Então a primeira coisa que a gente vai utilizar é a conservação de energia, ΔE mecânica igual a zero. O que isso implica? Isso implica que energia cinética final mais energia potencial final. Esse final no nosso caso vai ser no ponto A menos ponto B. No B menos A, na verdade. Menos a energia cinética, eu estou chamando de energia cinética de K aqui, ou alguns outros professores chamam de outra letra. Mas o inicial é igual a zero, ou seja, um é igual ao outro. Então a gente pode falar que tudo num estado final está igual ao estado inicial, ou que está no ponto A no ponto B. Eu tentei fazer direto do ponto A para o ponto C, tipo, pegar só o A e o C, não dá certo, porque a gente vai ficar com duas incógnitas. Uma que é a distância que a gente quer descobrir, né, que é essa distância aqui, e a outra é a velocidade. Então a gente vai ter que fazer primeiro do ponto A com o ponto B, e depois do ponto B com o ponto C. Então vamos lá. No ponto A, o que o bloquinho tem? Ele está parado, então ele não tem energia cinética, ele tem apenas energia potencial. Então esse não. Opa. Isso. A cinética inicial dele naquele ponto é zero. E esse UI dele vai ser mgh, a altura dele. E no final ele não vai ter energia potencial, porque ele vai estar no chão, o H é zero aqui. E a energia cinética dele vai ser
meio de mv ao quadrado. Menos, né, tem um menos ali, vai ser igual a zero, ou seja, um é igual ao outro. Resolvendo isso daqui, a gente tem que a velocidade vai ser raiz de... Jogo 2 para lá, né, 2GH. A massa corta com massa, por isso que não importa o quanto pesa, quanto é a massa do bloquinho, tá? Então, substituindo os valores, vai dar 20 vezes 2,7, é isso mesmo, que vai dar 54, se eu não me engano. Raiz de 54. E a gente deixa em 54 mesmo, a gente não precisa simplificar nada. 54 metros por segundo. Agora a gente vai ter que fazer a análise entre o ponto B e o ponto C. Agora o bloquinho está aqui. Ele já desceu e ele tem uma velocidade V, que é o que a gente descobriu. Raiz de 54. Então agora a gente vai ter que fazer que a energia cinética dele, né, nem precisa, sim. Opa. Então a energia cinética que ele tem no chão, que é meio de mv², vai ser convertida totalmente, porque o enunciado fala que o bloquinho vai parar, em trabalho de força de atrito. Na verdade, a gente está usando o que a gente fala aqui, que a variação da energia cinética é igual a menos o trabalho. A gente viu isso, é um teorema de energia cinética trabalho. O menos a gente põe aqui. E qual que é o trabalho da força de atrito? Se a gente lembrar lá o trabalho da força de atrito, vai ser a força de atrito vezes a distância. Só que tem um menos, né? Porque essa energia é perdida, daí menos com menos vai dar mais. Deixa eu abrir de volta a aula aqui para vocês verem. Onde eu falei... Tá vendo aqui tem o... Ah, não tem o menos, tá? Mas tudo bem. Força de atrito... Cadê? O trabalho do atrito é a força de atrito e o deslocamento, né? Então tem um cosseno de 180 porque o deslocamento é contrário à força, né? Então tem um menos aqui. Mas nesse caso o menos não vai ser muito um problema pra gente. Vamos deixar o menos para ver onde a gente chega. E a gente troca a força de atrito por o que é, né? A força de atrito é o μ vezes a normal. A normal nesse caso vai ser o peso mesmo, mg do corpo, vezes a distância. E pronto, agora a gente isola o d. Pode ver que essa massa aqui novamente vai cortar com essa massa. E a distância vai ser igual, né, passa para cá, vai dar v ao quadrado. Vai ter um menos, né? Dividido por μg. É isso? μg, corta, corta, isso. É o que eu cheguei também. Isso. Então, é só substituir agora. Vai dar a raiz de 54 ao quadrado. Então, ela vai sair da raiz, dividido por 0,3, que ele falou que o coeficiente era 0,3, vezes 10. Isso vai dar menos 54 sobre 3. Vamos avançando, e isso vai dar... Ah, tem um fator 2, tá? Desculpa, gente, tem um fator 2 aqui. Do meio de v², né? Então tem um 2 aqui. 2 vezes 3, então esse daqui vai dar 9. E vai dar 54 por 9. Não, por 6, né? 54 por 6. Que é 27 por 3, que é 9. Certo, né? Vamos fazer a conta, nem eu sei fazer muita conta. 54 por 6, 9. Isso mesmo. Então, tem um menos 9 aqui. Mas o deslocamento dele foi 9 metros, né? Novamente, esse sinal na frente é só uma convenção, tá? Então, não se preocupem com ele. Então, o bloquinho, com aquela velocidade, conseguiu percorrer 9 metros
ali nesse percurso, tá? Por causa do atrito, ele diminuiu a aceleração dele. Ok? Ixi, tem alguém tentando entrar. Meu Deus, faz meia hora aqui. Oi, Ná, desculpa. É que eu tava... Não faz barulho esse negócio aqui, então eu não sei que você tá entrando. Desculpa. Enfim, a gente começou fazendo o questão 2. Se você quiser, eu passo novamente pra você. Você entendeu, Valina e Camila? Tá, então eu vou passar rapidinho só pra nave. Preciso ficar muito de olho pra ver. Então a questão 2 diz que tem um bloquinho a uma altura de 2,7 em uma rampa. Ele pergunta que a partir de que ele chega embaixo, ele vai percorrer uma distância porque existe atrito, né? Então ele vai percorrer uma distância finita, não infinita. Então basicamente a gente usou conservação de energia para calcular primeiro a velocidade do bloquinho em B. Então a gente fez que em cima ele tem energia potencial e toda essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética aqui embaixo. Então a gente vai ter que meio de mv² menos o potencial dele tem que ser igual a zero, então a gente tem que a velocidade dele embaixo, substituindo os valores de altura e gravidade igual a 10, vai dar raiz de 54. Daí o que a gente fez foi igualar a energia cinética ao trabalho da força de atrito, para descobrir o quanto esse Dzinho aqui. A gente trocou a força de atrito por μmg, que é o usual, e substituindo todos os valores a gente descobriu que o bloquinho ia levar 9 metros até parar, né? Ok? É dessa forma. É um sistema dissipativo, né? Porque ele tem atrito. Então, realmente, ele não ficaria deslizando para sempre. Então, a Camila quer que faça mais algum exercício. A Valim falou que está com mais dúvida a partir do 10. Ná também pode falar qual exercício vocês querem que faça, tá bom? Estamos aqui para isso e a gente tem um tempinho ainda pela frente. No final eu falo sobre o próximo conteúdo que já está lá no Classroom. Então agora eu dependo de vocês mesmo, senão a gente segue fazendo. A Valim também falou da 3, então a gente já pode seguir para 3. Se não, vão falando aí pra mim no chat. E isso daqui está tudo sendo gravado, tá bom? Então vocês podem ver a resolução toda no YouTube que eu vou subir pra lá depois. Então a questão 3 diz, da FUVEST, um skatista treina em uma pista cujo perfil está representado abaixo. O trecho horizontal AB está a uma altura H em relação ao trecho também horizontal CD, então é reto essa parte. O skatista percorre a pista no sentido AD. No trecho AB ele está com velocidade 4, ou seja, ele já tem uma velocidade naquela altura. E ele vai descer a rampa e percorrer o trecho CD. Então ele pergunta qual que é a altura máxima que ele pode subir e qual que é a velocidade dele no trecho CD. Então, vamos utilizar apenas conservação de energia, né? Escreveram alguma coisa? 3, Camila. Tá bom, vamos fazer o 3 então. Já estamos nele. Então, basicamente, deixa eu ver se eu desenho aqui. Então, vamos considerar que o skatista está aqui, esse quadradinho aqui. Ele já possui uma velocidade v e ele está numa altura, né? Então ele possui energia potencial. Então, diferente do exercício anterior, que ele só tinha energia potencial, agora ele tem os dois, tá? Então, opa, isso daqui pode fechar. Então, deixa eu ver, a altura ele está 2,4. Então, essa altura aqui é 2,4 metros. E a gente quer, vamos calcular primeiro a velocidade. A gente quer a velocidade dele nesse ponto, que é o trecho reto aqui. Então, aqui embaixo ele vai ter uma velocidade, mas ele não vai ter energia potencial. Então, a gente tem que energia final é igual a energia inicial. E essa energia é a soma da cinética com a potencial. Então, no final, a gente sabe que ele vai ter só energia cinética. Então, meio de mv². E na condição inicial, esse EI nosso vai ser a cinética inicial dele, mais a energia potencial inicial dele. A energia cinética inicial dele vai ser meio de m, velocidade ao quadrado. Então, 4 metros por segundo, já falou. Então, a gente põe aqui 4 ao quadrado, mais m
GH. Então, multiplicando G já por H, então vai dar 24M. Já vamos fazer multiplicando tudo aqui. Tem um M em todo, então a gente pode cortar M com M com M. Então a massa do skatista não importa. A gente vai ter que V ao quadrado sobre 2 é igual a 4 ao quadrado 16 sobre 2, 8, mais 24. Isso daqui nos diz que velocidade ao quadrado é 24 mais 8 dá 32, 32 vezes 2 dá 64. Portanto, a velocidade vai ser raiz de 64, e raiz de 64 é exata, 8 metros por segundo. Ok? Então essa é a velocidade no trecho CD. Isso daqui já nos elimina várias alternativas, tá? A gente ficou com a D e com a E. Então, basicamente, agora ele pergunta qual que é a altura máxima que ele consegue ir. Se ele tivesse com velocidade 0 aqui em cima, ele alcançaria a mesma altura, pela conservação de energia. Então, ele subiria até H. Só que como ele tem uma velocidade inicial, isso vai impulsionar ele a chegar mais alto. Então, basicamente, a gente quer achar esta altura aqui, que ele consegue chegar, que eu vou chamar de H grande. Hzão. Então, basicamente, ele vai converter toda a energia cinética que ele tem aqui embaixo para energia potencial. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Energia final, só que agora essa energia final é desse ponto aqui, vai ser igual à energia inicial. E a inicial vai ser este ponto aqui. Então, no final ele vai ter só mgh, só que nesse caso é o nosso Hzão. E a energia cinética inicial é essa daqui que a gente calculou com 8. Então, ele vai converter toda a energia cinética dele em energia potencial. Então, vai dar V ao quadrado. Massa corta com massa. Gravidade troca por 10. Então, o H vai ser igual a 64 dividido por 20, né? Passa o G é 10, passa dividindo, multiplica embaixo, vai dar 20. E 64 por 20 é igual a 6,4 sobre 2, que é igual a 3,2 metro. Então, com esse impulso de 4 metros por segundo, ele consegue chegar apenas não, ele chega nem a 1 metro, né, a mais do que ele conseguiria. Mas no skate isso já deve ser suficiente, né? Então, ok? É assim, a gente vai utilizando a conservação de energia, né, que é isso daqui, em diferentes pontos. Primeiro aqui e depois aqui. A gente tem que se perguntar, o que ele tem nesse ponto? Ele tem cinética, tem potencial? O que ele tem nesse outro ponto? Cinética ou só cinética? O que ele vai ter aqui? Só potencial. Tá ok? Então essa daqui nos diz que é a alternativa E, 8 metros por segundo e 3,2 metros. Ok? Era só isso, Camila. Às vezes a FUVEST, a gente tem medo da FUVEST, né? A gente vê que tá lá FUVEST e daí a gente entra em pânico. Mas é isso. Eu considerei a 1 a mais difícil, porque você tem que fazer nos dois pontos também, depois tem que dividir a velocidade por 2 e subtrair de novo. É que eu achei mais complicadinha. Mas e aí, qual que vocês querem que eu faça agora? Valim? Entenderam? Vocês entenderam, né? Precisa que explique de novo. Temos várias para fazer. A do salto com vara, vocês conseguiram? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Ok. Vamos passando uma por uma, então. Daí vocês me vão falando. A PUC aqui fala de um homem, é para considerar as coisinhas, a gente pode fazer aqui mentalmente. Então ele fala que um homem ele quer levantar uma caixa em 1 metro de altura. Ele pode fazer isso tanto levantando verticalmente, né, ou empurrando por uma rampa. Daí ele fala para você considerar verdadeiro ou falso. O trabalho pelo homem é menor na opção 2? Na verdade não, o trabalho é igual, porque a energia potencial só considera a altura, né? Pode ver que a gente trabalhou aqui com rampas, né? A gente trabalhou já com rampas e pode ver que a
energia potencial, ela não considera se você está descendo inclinado ou não. É só a altura que importa para o trabalho realizado pela gravidade. Então, é errado a primeira. A força exercida pelo homem é a mesma para as duas opções? Não. Para ele poder levantar a caixa, ele precisa fazer uma força que seja maior do que a força-peso da caixa, né? E para levantar pelo plano inclinado, ele precisa fazer uma força que depende do seno, né? A gente lembra que a gente decompõe as forças aqui para a gente fazer ele subir, tem uma força aqui e ela é decomposta, né? Ela depende do ângulo aqui, 30, que vai ser 30, né? Então vai aparecer um seno ou um cosseno de 30. Então vai ficar da forma, por exemplo, mg, se a gente considerar que esse é o comprimento L aqui, a gente tem que, e aqui é H, então aqui é cateto oposto por hipotenusa, então H é, eu nem lembro mais, isso daqui deve estar embaixo da minha cabeça agora porque eu estou gravando, é H sobre L, né? Então o nosso L é seno, né, o seno sobre o H sobre seno. Então teria um H sobre seno aqui, tá vendo? Então tem um seno aqui embaixo multiplicando, né? Então a segunda também é falsa. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Não. E na opção 2, a força normal entre a caixa e a rampa realiza um trabalho positivo. E a força normal, ela não realiza trabalho. Muito menos positivo. Então, aqui a alternativa correta é nenhuma das afirmações é verdadeira. Difícil encontrar uma questão que nenhuma das alternativas seja verdadeira. É sempre uma ou outra. Bom, a Unesp também, esse daqui é mais, a gente pode fazer mentalmente. Fala que é um bungee jump, então considere que a corda tem um comprimento natural de 10 metros. Então aqui está esquematizado o que acontece. Ele pula e até 10 metros nesse ponto A corda não está esticada nem distendida, ela está no comprimento natural dela. E depois a corda vai freando ele até o momento que ele chega com velocidade zero no ponto B. Daí ele pergunta, desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, enquanto a pessoa está descendo pela primeira vez, depois de saltar, ela atinge sua velocidade máxima, sua velocidade escalar quando passa pelo ponto A? Sim, já matou aí. Por quê? A partir do momento que ele passe do ponto A mola vai esticar. E isso vai gerar uma força, né, na lei de Hooke, e a mola, né, essa corda aqui, ela vai começar a armazenar energia, ou seja, ela vai começar a puxar a energia da energia cinética, que o corpo está caindo. Então a energia cinética do corpo vai ser convertida em energia potencial da mola, e esse corpo vai começar a frear, ele vai começar a ter um movimento desacelerado, até que ele chega na velocidade zero. Então é exatamente nesse ponto A, onde a corda não possui energia armazenada, né, é o comprimento natural dela, que é a velocidade máxima. Quem já viu o bungee jump consegue imaginar mais ou menos. Pula, começa a ir muito rápido, daí chega no momento que começa a frear. E a velocidade máxima acontece nesse ponto A aqui, que é quando a corda está no comprimento natural. Ok? Movimento retardado da posição A até B. Então, é isso. Do Enem, cadê aqui? Vocês entenderam? Tudo bem? Então, deixa eu ver qual que é essa do Enem. Ah, tá. Essa daqui não é tão física, mas ele está falando que basicamente estão tentando reaproveitar a energia de um gerador. Então, tipo, você põe combustível, o gerador produz energia elétrica, só que esse gerador ele esquenta, porque o mecanismo dentro dele tem atrito e esse atrito gera calor. Então, eles recuperam esse calor e esse calor é transformado em energia elétrica novamente. Então é um processo de reaproveitamento de energia. Então, ele pergunta, em relação ao processo secundário, ou seja, a partir da recuperação de calor, a perda global de energia é reduzida por meio de transformação de energia. Então, tipo, você tem calor e está gerando energia elétrica a partir de uma turbina, então a gente está transformando energia térmica em energia mecânica. O vapor vai causar um fluxo na turbina, é como se fosse uma hidrelétrica, só que com vapor. É a mesma coisa da energia nuclear.
Energia nuclear, você usa uma pequena quantidade de um elemento nuclear que vai produzir muita energia, vai aquecer a água, essa água vai fazer a turbina girar, né? Porque o vapor vai ter pressão, então isso vai fazer girar, e vai ser transformado em energia elétrica novamente. Então é a transformação de térmica em mecânica. Ok? Essa questão. Aqui na FUVEST, essa é uma questão engraçada, porque você faz conta e chega que a resposta é zero. Então, basicamente, eu até vou fazer, é boa essa questão. Então, o que ele fala? Helena, cuja massa é 50, pratica o esporte de bungee jump. FUVEST gosta de bungee jump. Em um treino, ela solta da beirada do viaduto com velocidade inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento 15 e constante elástica de 250. Quando a faixa está esticada 10 metros além do seu comprimento, o módulo da velocidade dela é... Então a gente vai utilizar a conservação de energia, só que dessa vez a energia dela vai ser a cinética, mais a potencial elástica, que eu vou chamar de UE. O Ezinho, que é elástica. Esse daqui a gente pode chamar de UP, não tem problema, só para conseguir diferenciar. Então, deixa eu pegar aqui meu rascunho. O que a gente tem? Quando ela está no alto, a gente tem a altura, tá? Então a gente vai ter que energia inicial é igual à energia final dela. Essa é a conservação de energia. No inicial ela tem mgh. Nessa altura dela que ela está lá. Mg eu vou chamar de H1. E a energia final dela vai ser um monte. Ela vai ter energia potencial ainda, porque ela vai mudar de altura, mas ela não vai encostar no chão, senão ela morre. Mais energia cinética, meio de mv quadrado. E ela também vai ter energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado, onde esse x é a distensão da mola, tá? É o quanto ela é deformada. Então a gente vai substituindo todos os valores aqui. O H1 menos H2 vai ser 25. Deixa eu ver se isso fala explicitamente. Será que eu fiz conta antes? Aqui, ó. Se a corda tem 25 metros, né? E ela está distendida a 10, significa que desde a altura inicial dela, ela caiu 25 metros. Então é isso que eu utilizei aqui. Cadê? Então a gente precisa isolar o V, né? Vamos substituindo tudo, vamos passar tudo para cá. Então a gente pode cortar todos os M's primeiro, né? Tá em comum em todo. Ah, não tá comum em tudo não. Então a gente vai ter Mg H1 menos H2, que é aqui que a gente vai colocar nosso 25, né? Porque ela pulou 25 metros. Mais meio de kx ao quadrado vai ser igual a meio de mv quadrado. Né? A gente quer isolar o v, então vamos deixar ele para cá. Então aqui vai dar a massa dela, ela falou que é 50, né? Conferir, 50. Então aqui 50 vezes 10, então vai dar 500 vezes 25, que é o H1 menos H2, porque vocês têm que imaginar que a corda tem 15 metros quando ela não está estendida nem nada. E ela ainda foi 10 metros além, então a variação da altura dela foi 25. Mais meio de 250, que é a constante elástica, vezes a distensão da corda, né, 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a meio de 50, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado. Então aqui vai dar 500 vezes 25, vamos ver. Vai dar 12.500. Vamos colocar nesses números mesmo. 12.500. Tem um menos aqui, né? Que eu esqueci. Esse daqui é um menos.
Tá, desculpa, não é mais aqui. Tá, ela tá positivo desse lado, eu joguei pro outro, então foi menos. A gente precisa desse menos, senão não dá certo. Vamos fazer então aqui meio de 250 vezes 10 ao quadrado 100. Nossa, deu a mesma coisa, 12.500. Então tá vendo que 12.500 menos 2.500 vai dar zero. E vai dar aqui meio de m aqui, v ao quadrado, enfim, vai ser igual a zero. Ou seja, a velocidade dela é igual a zero. Ou seja, ela atingiu o máximo possível. 0 metros por segundo. Eu achei interessante, porque você faz conta para chegar que a velocidade era zero. Então, basicamente, toda a energia cinética dela foi convertida em energia elástica, né? E isso impediu o movimento, tá? 12.500 aqui é menos também. A subtração já dava zero, então significa que a velocidade é zero. Não importa a massa que está na frente ou o fator meio. Joga tudo para lá e tira a raiz de zero, vai dar zero do mesmo jeito, ok? É interessante essa questão, eu gostei dela. O aluno fica um pouco frustrado, eu acho. Ninguém mais tentando entrar. Então, se vocês tiverem dúvidas, vão falando, viu? Vocês que não estão aí com o microfone, vai mandando mensagem no chat. Depois da Unesp, o que fala isso daqui? É do trator, né? Um trator, ele puxa um monte de tronco com uma velocidade tal. Então vamos fazer o desenho só para vocês imaginarem aqui. Então a gente tem aqui uns troncos de árvore, lá da Amazônia que o Salles está desmatando. E tem um trator que está puxando através de um cabo aqui. Então aqui tem o tratorzinho. O tratorzinho ele está com velocidade V igual a 2 metros por segundo. E a tensão no cabo aqui, ele falou que é T igual 2 vezes 10 à quinta Newton. Se vocês se lembrarem, existe uma formulinha de potência, ele quer a potência. É a força vezes a velocidade. Esse termo aqui, ele também tem um cosseno aqui. É um cosseno? É. Só que como está na mesma direção, cosseno de 0 é 1, então a gente não precisa se preocupar, tá vendo? A tensão está na mesma direção da velocidade. Então, basicamente, é só multiplicar. 2 vezes 10 à quinta, tá tudo na unidade que a gente quer, vezes 2. Então, a potência em watt vai ser 4 vezes 10 à quinta. Watt. Ok? Então, existe essa fórmula de potência, sempre bom ter ela na cabeça. Os vestibulares geralmente cobram ela ao invés da outra, nesses exercícios. Ok? Deixa eu ver o chat. Sumiu alguma coisa. Nada, então tá tranquilo. Essa é a questão da Unesp. Então começamos aqui na 10, Valim, que é o que você queria saber. Uma pequena caixa é lançada em direção ao solo sobre um plano inclinado com velocidade de 3 metros por segundo. A altura do ponto de lançamento é 8. Considerando que ela desliza sem atrito, estime a velocidade ao chegar no solo. Da mesma maneira, deixa eu ver aqui qual que é essa questão 10. Vocês vão ver algo. Ela é lançada, então da mesma maneira que o skatista, ela possui uma velocidade inicial, né? Então a gente vai ter que EI é igual a EF. Vocês vão ver o que aparece aqui. Então, no começo a gente tem meio de mv inicial ao quadrado, mais energia potencial, mgh. E isso vai ser igual, ele vai descer a rampa, ele não vai ter altura, ele vai ter apenas energia cinética, meio m, velocidade final ao quadrado. Então, vamos cortar o m já. Vamos fazer assim, vamos jogar... na verdade já está do jeito certo, né? Vamos multiplicar tudo por 2. Então a gente tem que velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2gh. Isso lembra alguma coisa?
Isso daqui é a nossa equação de Torricelli. Exatamente. A gente encontrava ela substituindo a equação horária da posição na equação horária do tempo, ou vice-versa. Da posição e da velocidade, né? Mas ela surge naturalmente também da conservação de energia. E se você colocar aqui H1 e aqui H2 também, ou seja, ele saiu de uma outra posição, dessa maneira, então aqui vai aparecer um ΔH, sabe? Que é o ΔS também. Então ele surge da mesma maneira que a gente fazia lá no começo. Então basicamente a gente coloca que a velocidade inicial agora é 3, né? Que é o que ele falou. Ele quer a final. Então a final vai ser a raiz de 3 ao quadrado mais 2 vezes 10, 20 vezes o h, que eu não lembro quanto era. O h é 0,8. Então 2 vezes 0,8 dá 1,6. E 1,6 vezes 10 dá 16. Daí vai dar 9 mais 16, isso vai dar certinho. Raiz de 25 e raiz de 25 é 5. Então a velocidade final do bloquinho vai ser 5 metros por segundo. Ok? Se você já soubesse que daria certo usar o Torricelli aqui, poderia mandar já sem perder tempo. Então se vocês encontrarem alguma situação assim, pensa primeiro se dá para utilizar. Se for, já economiza um baita tempo. 5, né? Também cheguei nisso. Sim, 5 metros por segundo. Torricelli. Ok? Então, o que diz a 11? A 11 é... A gente vai fazer uma transformaçãozinha, né? Porque ele dá em outra unidade de medida. Ele fala que uma pessoa adulta precisa, para realizar suas atividades rotineiras, consome 2.500 quilocalorias por dia. Calcule a potência média em watts consumida em um dia. Então, basicamente... Basicamente, a gente tem 2.500. Vamos transformar isso em unidade de medida para facilitar a gente, tá? 2.500 quilocalorias. Isso daqui é 2,5 vezes 10 a terceira quilocaloria, que a gente chama de kcal. E o K aqui é de 10 a terceira, né? Então isso daqui a gente pode escrever como 2,5 vezes 10 a sexta calorias. Se vocês se lembram, o quilo K vem de 10 a terceira, tá? É uma unidade de medida que a gente utiliza. Então, o que a gente faz agora? A gente sabe que uma caloria, tem ali na tabelinha de cima, é igual a 4,16 joule. Então a gente tem que multiplicar por isso. 4,16, mesmo ele arredondou. 4,2. Vamos lá, 4,2. É 4,16, se eu não me engano. Mais arredondado. Então a gente vai multiplicar esse valor aqui. Isso aqui é energia, tá? Vamos chamar de Q. Então a gente vai multiplicar isso por 4,2. Ninguém é de ferro. Isso daqui vai dar 10,5. Então, vamos deixar 10,5 mesmo, não precisa passar tanta vírgula assim, senão vai ficar 0,5. Então vai dar 10 a sexta joule, ou se você quiser chamar de mega joule. Então agora a gente precisa achar o tempo. Ele falou que é de 24 horas, né? Então, ou seja, um dia inteiro. Então a gente tem 24 horas, e para a gente achar em watt, a gente precisa passar tudo para segundo, né? Então vai dar 24 vezes 3.600, porque em uma hora tem 3.600 segundos. Isso daqui fazendo a multiplicação, já fiz aqui em algum lugar, vai dar 8,6 vezes 10 a quarta. Vezes 10 a quarta segundos. Ok? E, por fim, a gente usa a outra fórmula da potência, que é... Eu vou colocar como delta, o certo é colocar como delta, tá? Delta Q sobre delta T. Mas a gente vai utilizar como se não fosse delta. Então vai ser o 10,5 vezes 10 a quinta, sexta, dividido pelo esse 8,6 vezes 10 a quarta. Pode ver que vai dar um fator 10 a quarta, né? 10 a quarta não, 10 a 2.
Isso daqui vai dar 1,22, fazendo as continhas e passando a vírgula. Não, nem precisa passar a vírgula, é só fazer 6 menos 4 mesmo. Vezes 10 a 2 watt. Ok? Então essa é a quantidade, é a potência, nossa potência de consumo num dia. Ok, nenhuma dúvida por aqui. Essa é mais de conversão mesmo, né? Tem ali a tabelinha, tem umas coisas que nem utiliza. Ah, na 12, aqui na 12 eu tive que pensar também, porque eu tive que procurar uma fórmula para resolver esse triângulo, porque o difícil é resolver o triângulo. Porque se vocês lembram, quando a gente tem uma força que não é constante, igual essa, tipo a da mola, a gente calcula o trabalho calculando a área. É a fórmula mais fácil. Então a gente precisa calcular a área desse triângulo aqui. Porém a gente precisa encontrar essa altura. E eu fiquei quebrando a cabeça para calcular, porque a gente só tem a base, né? A gente tem que aqui mede 8 e aqui mede 18. Então existe uma formulinha especial para a gente fazer isso, eu não sei se vocês conhecem. Mas deixa eu desenhar aqui um triângulo. Tem como girar isso, será? Ah, enfim. Deixa eu desenhar do jeito normal. A gente tem aqui o nosso triângulo. A gente tem esse A e a gente tem um B aqui. A gente vai precisar usar a seguinte relação. Esse H ao quadrado é igual a A vezes B. Não sei se vocês conhecem, eu já vi na minha vida, mas eu nem pensei em utilizar ela. É essa fórmula. Ok? Então a gente vai substituir H ao quadrado, o H vai ser a raiz de A vezes B. Então, o A nosso é 8. Cadê? Aqui é 8, né? Do 0 ao 8 esse pedacinho é 8. E desse pedacinho outro aqui é 18. Então, 8 vezes 18. Isso daqui vai dar raiz de... Precisamos ver. 8 vezes 18. 144. Perfeito, tem raiz exata ainda. Então, isso daqui vai dar 144, e raiz de 144 é 12, ou seja, a altura é 12. Então, o nosso trabalho realizado por essa força vai ser igual à área desse triângulo, que vai ser, então, A vezes H, então vai ser 8 vezes 12 sobre 2, área do triângulo, mais 18 vezes 8, não, vezes 12, sobre 2. Ali vai dar 4 vezes 12, que é 48. Mais, que vai dar 6 vezes 18. 108. 8 mais 8 vai dar 6, isso vai dar 156 newton. Ok? E é a nossa resposta. Então, com forças variáveis, que não são constantes, ela seria constante se o gráfico fosse assim. A gente tem aqui força pela distância. Se a força fosse assim, a gente poderia fazer pela fórmula normal. Força vezes distância, porque a gente está calculando essa área quadrada aqui. Então, dá certinho a área do quadrado. Porém, se a força já é assim, a gente precisa calcular a área por baixo desse triângulo. E existem casos piores ainda, né? Esse daqui é um caso mais simples, mas e se a força for algo assim, sabe? Você precisa calcular isso daqui. Por isso que, quando complica muito desse jeito, o único jeito de resolver é, depois que você entra na faculdade, você aprende integral e daí você consegue resolver de um jeito mais fácil. Porém, deu 156 e essa é a alternativa D dessa questão. Ok? Valinho, todo mundo entendeu? Só o mais difícil é realmente saber aquela construção matemática da altura. Bom, na 13 pergunta, um sistema mecânico é utilizado para fazer uma força sobre uma mola comprimindo-a. Daí ele fala, se essa força dobrar a energia armazenada, o que acontece com ela? Então, vamos ver aqui. Nossa fórmula da lei de Hooke, que eu mostrei ali no slide, é F igual a menos Kx.
Então, repare que se eu tivesse pegado isso e multiplicado por x para encontrar o deslocamento, igual na questão anterior, teria dado f kx ao quadrado, né? Porque eu estou multiplicando a força pelo deslocamento x, então daria um kx quadrado. Só que falta um fator 2 aqui perdido, porque a gente não está calculando quadrado, a gente está calculando triângulo. Então tem um fator 2, por isso que não dá certo simplesmente multiplicar pelo deslocamento quando você tem uma força que não é constante, né? Ela varia, e ela varia com x aqui. Enfim, e o que mais a gente sabe? A gente sabe que a energia armazenada é meio de kx ao quadrado. Ele pergunta o que acontece com a energia armazenada se a força dobra. Então o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar aqui por 2 nos dois lados, né? Então dá na mesma. Multiplicar por 2. O k é constante, então esse 2 não pode entrar no k. Esse 2 ele vai entrar no x, tá? Então vai ficar menos k. A gente pode colocar aqui parênteses 2x. Ou seja, se eu multiplicar a força por 2, se eu dobrar essa força, eu vou estar dobrando também o comprimento da mola, né? Ou a distensão ou compressão dela. Então, se a gente dobrar a força, o que acontece com a energia? É só jogar 2x dentro da fórmula da energia. Você vai dar meio de K, em vez de x, vamos pôr 2x. 2x ao quadrado. E vai sair um fator 4 para fora, tá? Esse 2 ao quadrado. Então a gente precisa deixar a forma normal da força para a gente saber o que aconteceu com ela. Meio de kx quadrado. Bom, então aqui está o nosso U. Então pode ver que se dobrar a força, o nosso U vai ser 4 vezes maior. Ok? Então essa daqui vai ser a nossa... será quadruplicada, vai ser a nossa alternativa E. Ok? A gente tem que analisar dessa forma, desse jeito. Se você dobra a força, você dobra a compressão da mola. E se você dobra a compressão, como tem um quadrado aqui no termo da energia, a energia vai ficar 4 vezes maior. Não corta com esse 2, tá? Porque a gente precisa achar a energia em termos dela mesma, né? A gente precisa achar o U aqui. 4 vezes o U, pra gente saber a proporção. Senão, se cortasse o 4 com o 2 ali, ficaria um fator 2. E já não é mais a forma da energia, né? Enfim. Quase acabando, na 14. Um pedreiro atravessa uma rua horizontal de largura igual a 10, com velocidade constante. Ele carrega um balde de cimento de massa de 15 kg, segurando pela alça. Calcule o trabalho realizado pelo pedreiro sobre o balde. Vamos desenhar, não precisa muito, tá? Não é uma questão que vai pegar muito raciocínio nosso. Mas enfim, a gente tem aqui o pedreiro e ele tem o balde aqui. O balde tem a força-peso dele aqui. E o deslocamento dele foi aqui. O que a gente sabe do nosso trabalho? O trabalho é a nossa força vezes o deslocamento, que eu vou chamar de ΔR, pode ser ΔX, qualquer coisa, vezes o cosseno do ângulo entre as forças, entre a força e o deslocamento. Nosso ΔR é isso, porque ele andou horizontalmente a rua. Então imagine que vamos estender o nosso pezinho aqui, com deslocamento. Ele vai fazer um ângulo de 90 graus, tá? Então o trabalho da força-peso, nesse caso, vamos substituir lá. Peso do balde vezes 10 vezes cosseno de 90. Porém, cosseno de 90 é zero. Ou seja, a gravidade, a força-peso, só realiza trabalho se o deslocamento for vertical. Ok? Se você mudar a altura do balde. Se você andar com ele na rua de um lado para o outro, não vai mudar nada na altura. Então, o trabalho realizado vai ser zero. Ok? Então, isso daqui nos dá a alternativa A. Certo? Ele anda para o lado, então não variou a altura. E, por fim, aqui é meio confusa essa questão, tá? A gente não precisa fazer conta também. Mas a PUC meio que, sei lá. Um bloco parte do repouso do ponto A, numa altura de 1,8 metros numa pista sem atrito. Ou seja, se está sem atrito, a gente está considerando um caso ideal.
a velocidade continua a mesma e não varia nada. Depois da descida, ele vai fazer um loop que tem 0,9 de raio, tal como mostra aqui a figura. Se ele tem 0,9 de raio, então a altura dele total, que é o diâmetro, vai ser 2 vezes isso, ou seja, vai ser 1,8. Ou seja, ele sai da mesma altura e chega na mesma altura. Então, dado o que a gente viu anteriormente, se ele parte do repouso de uma altura h, ele vai chegar na mesma altura do outro lado, na mesma altura h. Isso desconsiderando a força de atrito. Se você estiver numa montanha russa na vida real e sair do repouso, você nunca vai chegar numa altura da mesma que você saiu por causa do atrito. Então ele pergunta, com relação ao movimento do bloco, é correto afirmar que o bloco alcança o ponto C com velocidade nula, então cai? Bom, se você calcular a velocidade no ponto C, ele vai dar zero mesmo. Então, se ele está lá em cima, ele cai. A B. Vamos analisar todas para a gente entender aqui que é meio confuso mesmo essa questão. O bloco alcança o ponto C e volta a ganhar velocidade para terminar o loop. Não, não vai, porque se ele tiver com velocidade zero ali em cima, ele simplesmente cai, que é o que a A diz. A gente tem que usar a intuição nossa nesse caso. C. O bloco faz o loop e chega no ponto D com velocidade 6. Ele não vai completar o loop, né? Ele vai parar na mesma altura. E o bloco chega ao ponto B com velocidade 3. Ele não completou. O bloco não consegue chegar ao ponto C. Então, essa é a questão que é meio confuso nessa questão. Pode ser. Se a gente considerar o caso mais ideal possível, sem atrito e sem nada, sem resistência do ar ou qualquer outra perturbação, ele deveria chegar no C e cair. Mas a alternativa que a PUC considerou certa é que o bloco não consegue chegar ao ponto C. A gente pode calcular a velocidade B e a gente vai ver que ele tem uma velocidade em B. A gente pode calcular num pontinho próximo aqui do C e a gente vai ver que ele tem uma velocidade ali. Mas, não sei, eu achei meio confuso essa questão, tá? Só para esclarecer com vocês. Eu teria colocado A. Ele chega até lá, porque é um sistema ideal, da mesma altura, né? Então, eu teria colocado A, mas a alternativa que a PUC considerou certa é que ele não consegue chegar ao ponto C. Então, eu preciso pensar mais ainda, não sei como pensar num caso tão ideal assim. Ok? Alguma dúvida dessa lista, galera? Eu fui na A também, ó, então. Eu também. Imaginei isso, um sistema ideal, né? Então, tudo é perfeitinho. Então, antes de ir, eu só queria mostrar para vocês a próxima aula. Tá lá no Classroom. A Carol quer que vocês assistam as aulas do Descomplica, tá? As aulas de estática do Descomplica são pequenininhas. Tem 5 minutos de definição e tudo mais. Mas eu também escrevi esse documento, onde eu coloco as definições, tá bom? Eu escrevo aqui o que é torque, o que é um corpo rígido em equilíbrio, o que é o centro de gravidade, e eu coloco umas aplicações também. Ó, aqui como calcular o centro de massa dessas partículas. Aqui tem uma aplicação de equilíbrio já, né, das pessoas na gangorra. E fora do equilíbrio aqui só por curiosidade, tá? Então esse PDF tá lá. Então, o que a Carol quer que utilize agora, né, o Descomplica... Opa, cadê vocês? Ela quer que utilize o Descomplica, né, para aprender por lá, pelos professores de lá, né. Então, no nosso próximo plantão, se vocês quiserem ver os vídeos do Descomplica, por favor, fiquem à vontade. Se vocês acharem que esse documento é suficiente, ele é suficiente, pelo que eu bem entendo do que eu escrevi, para resolver a lista de estática, tá bom? Inclusive o professor Thiago nem tinha passado centro de massa para a turma da tarde, então eu tive que ensinar para eles no plantão. Então tá aqui o documento e nas próximas aulas eu vou fazer um documento desse tipo também. A próxima, depois dessa, que é a hidroestática, também eu já tenho o documento pronto, então eu vou sempre postando um documento assim junto para poder ajudar. Espero que ajude, né? Então, tá lá, então a gente se vê próxima semana. Ah, você gostou do PDF? Que ótimo. Nossa, vocês já viram, né? Vocês estão rápidas. Então, tá bom. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, é isso por hoje. 3 pessoas, nossa, foi o recorde de menos pessoas. Tá bom? Então,
Se é isso, boa noite para vocês. Até semana que vem.